Fala galera, sejam bem-vindos ao Cinema nos Trilhos, o seu podcast de bate-papo de cinema. Eu sou Yasser do Metrô Espacial. E eu sou o Felipe do Rapidinhas do Cinema. E hoje nós estamos aqui para falar de um filme de 2001 chamado O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Um filme que eu já estava para assistir há décadas, já tá na minha lista faz muito tempo, eu nunca assisti. Mas antes de mais nada, eu já gostaria de pedir desculpas pela minha voz pros nossos ouvintes, porque ela já tá falhando aqui, o episódio nem começou, né? Então é provável que daqui a pouco ela vai começar a falhar. Eu estou um pouco rouco, então ignore um pouco se eu der umas tossidas aqui no episódio de hoje. Mas, vamos lá. Amélie Poulain, né? O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, um filme aí de 2001, um filme francês, dirigido por Jean-Pierre Jeunet. Eu não sei se é assim a pronúncia, mas tá aí. Que conta a história da Amélie Poulain, que é uma garçonete meio tímida, meio aquelas garotas peculiares, assim. E ela, de repente, ali, ela encontra algo na casa dela e ela decide devolver pro antigo dono que morou ali alguns anos atrás. E ela gostou de ver a reação, de como ele ficou feliz e emocionado com aquilo, né? Então ela meio que cria uma missão pra ela mesma de fazer coisas pras pessoas pela cidade pra deixá-las felizes, porque ela gosta de ver a reação, né, dessas pessoas e como elas ficam emocionadas. O filme, basicamente, é esse. É um filme que tem uma premissa razoavelmente simples, né? Mas ele tem aspectos muito interessantes. Esse filme é bem famoso. Eu ouvi muito falar dele e eu fiquei por muitos e muitos tempos aí, como eu disse no começo, pra assistir. E só agora, através aqui da nossa obrigação do Cinema nos Trilhos, eu falei, chegou o momento, né? Então estamos aqui com o Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Então, Felipe, você já conhecia? Você já tinha ouvido falar? Você já tinha assistido? O que você achou de Fabuloso Destino de Amélie Poulain? Cara, tava na minha lista, assim, de filmes pra assistir. Eu lembro, teve uma época que eu tava muito numa vibe de, falei, mano, eu vou assistir todos os filmes que são clássicos, vou assistir todos que existem. E Amélie Poulain tava nessa lista aí, só que eu sempre fui jogando lá pro fundo. Fui jogando, eu falei, não vou ver isso agora. Acabou que entrou aqui no Cinema nos Trilhos. E, cara, é muito louco, porque ao mesmo tempo que o filme ele tem uma história bonita e tal, fala sobre altruísmo e todo, tem toda essa pegada, cara, eu achei um filme extremamente cansativo de assistir. Sério? Eu achei extremamente cansativo de assistir e, cara, eu não sei, eu acho que é uma história, tem 2 horas e pouco ali, 2 horas mais ou menos o filme, e eu não sei, eu acho que é um filme que pra mim 1h30 contava tudo, sabe? Só que eu entendo, tipo, a proposta, é um filme diferente, é uma pegada, é um filme francês. O francês tem um jeito diferente de contar a história, quer contar nos detalhes, quer se aprofundar mais, e a gente tá acostumado com drama, com Hollywood, com pô. Só que o ritmo de Amélie Poulain eu achei tão arrastado, do tipo, eu achei que demorou muito para desenvolver todas as histórias, ela acompanhando a vida de cada uma das pessoas. Talvez seja essa a proposta, né? Tipo, ela mostrar ela convivendo com as pessoas, ela crescendo, se desvencilhando, né, daquela menininha do passado que era muito retraída, que não tinha contato com humanos, e agora ela quer ter contato com o mundo inteiro. Então talvez seja essa a proposta de tipo, não, vamos mostrar ela se relacionando com todas as pessoas ao redor, com as garçonetes, com os vizinhos, com esse mistério que ela descobre, né, na casa dela, que ela sai em busca de fazer as pessoas felizes. Só que aí era tanta história pra mim que eu não sei se é porque, não tô falando que é um filme ruim não, tá? Mas eu não sei se é porque eu estava cansado e fui assistir esse filme e aí eu achei ele muito arrastado, ou se ele de fato é um filme que é muito calmo, sabe? Muito devagar. Uma pessoa que tá, sei lá, depois das 7 horas meio moído, sabe? Cara, eu não sei, eu discordo um pouco de você. Eu não achei o filme arrastado, não. Eu gostei bastante desse filme. Mais do que eu imagino, que eu imaginei que eu ia gostar, assim. Eu achei ele um filme bem diferente. Eu sei que você falou assim, que é um filme francês, é diferente, ok, realmente ele não é aquela coisa meio de Hollywood. Mas não foi nem por isso, assim, que eu achei ele diferente. Eu achei ele um filme muito peculiar, muito único, sabe? Parece um filme muito característica própria dele. Por ser um filme, que já tem 24 anos, vai fazer 25 anos, e ainda assim não tem nada muito parecido com isso. Pra não dizer que não tem nada parecido, o que esse filme me lembrou muito foram os filmes do Wes Anderson. Isso aí me lembrou também. Logo, pelo menos no início do filme, me lembrou. Uma boa parte do início. Mas o Wes Anderson eu gostei, pô.
Tipo, porque assim, tanto o aspecto visual, eu acho que as cores são muito vibrantes. Aham. O Wes Anderson, ele faz muito aquela cor pastel, e aqui tem uma cor mais vibrante ali, que tem muito verde nesse filme, muito verde Sim. e alaranjado, amarelo, toda a cena tem a narração, os enquadramentos, que ele tem vários enquadramentos bem distintos aqui, que não são comuns, né, nos filmes. Então, assim, a primeira coisa que me chamou a atenção foi que parece o Wes Anderson. Aí, eu já não sei se o Wes Anderson se inspirou muito nesse filme, se esse filme se inspirou no Wes Anderson, se um inspirou no outro. Eu fiquei com essa dúvida também, sabia? Então, não sei, cara. Porque o Wes Anderson já faz filme há bastante tempo e tal, então assim, pode ser que um tenha meio que inspirado o outro ali, não sei. Mas isso foi uma das coisas que me chamou a atenção. E todo o aspecto visual, assim, que tem horas realmente que o diretor acelera a câmera e faz aquela câmera mais rapidinha, de repente tem uma parte mais lenta mesmo, não chega a ser câmera lenta, mas assim, tem as partes que são mais calmas, que é o que você tava dizendo, e principalmente as cores, cara, porque assim, é muito difícil, é muito difícil você encontrar um filme onde a cor predominante nas cenas é verde, tipo, sei lá, a gente pensa em Matrix, que tudo é meio esverdeado, porque é aquela coisa pra dar aquele aspecto meio robótico, né, que eles estão na Matrix. Sim. Mas aqui não é, aqui lá é um verde com azul, pra dar aquele aspecto de frieza, né, de máquina, e aqui é um verde com amarelo, então é calor, é quente, né, então assim, tem esse aspecto talvez esperançoso do verde, mas tem o calor do amarelo e do laranja, que é essa coisa da emoção que ela gosta de ver nas pessoas, da felicidade que a Amélie Poulain traz, assim, pras pessoas e tal. Então, assim, as cores são incríveis, os enquadramentos são bem divertidos. Eu achei o filme, assim, muito divertido mesmo, sabe? Eu gostei mais do que eu achei. E eu não sei, eu fiquei tentando pensar, assim, pelo seu lado que você falou que é arrastado, eu não achei. Eu entendo que ele, sim, tem várias pequenas historinhas, né? Ela ajuda uma pessoa, depois ajuda outra, depois vai, depois volta, depois não sei o quê. E aí corta pra narração, de repente corta pro narrador falando de uma explicação de por que algo aconteceu e não sei o quê. Então toda hora toda hora tem alguma coisa acontecendo. O filme é todo meio cheio de coisa, né? Então eu entendo esse aspecto, que às vezes você acaba ficando meio sobrecarregado, isso sim. Mas não sei, eu acho que isso me deu um dinamismo muito grande, porque às vezes a gente pensa em filme francês, a gente pensa num cinema mais parado, e eu achei que esse filme não é isso, sabe? Eu achei que ele é diferente disso. Eu discordo. Eu achei o filme extremamente cansativo. Mas, cara, é o que eu disse no começo aqui da conversa. Talvez tenha sido o momento que eu vi, sabe? Talvez tenha sido o momento que eu vi, cansado pra caramba, e eu fui olhar o filme e falei, mano, não vai rolar pra mim ficar vendo essa menina horas e horas aqui contemplando pedra, sabe? Não vai horas e horas tentando descobrir um mistério de fusqueira, de ficar tentando caçar coisa, sabe? O mistério que ela, tipo, ali no começo do filme, que ela descobre, que ela fala, nossa, achei uma caixinha aqui, agora eu tenho que procurar o dono e tal. Eu achei que ia ser o filme inteiro ela tentando achar esse cara. E não, tipo assim, ela resolve isso bem rápido, e aí ela... Então, isso pra mim tinha que acabar aí. Mas aí ia acabar em 15 minutos de filme. Não, mas aí, tipo, pô, sei lá, estende um pouquinho mais, faz 1 hora de filme e acabou, entendeu? Tipo, não, esse vai ser o mistério. Pô, ela achou a caixinha. É porque não era sobre o mistério, tipo assim... Ela percebeu o quanto o cara ficou emocionado e feliz, e ela começou a tentar procurar essa emoção de novo. Meio que ela ficou viciada nisso, até viciada em ajudar pessoas. E ela nunca queria ser vista, né, fazendo isso. Então, tipo assim, ficou aquela coisa meio voyeurista, assim, legal. né? Do tipo, ela faz a felicidade lá da pessoa, fica olhando, mas fica longe e tal. Pô, isso é legal. E tipo assim, eu acho que justamente... me surpreendeu isso, de não ser só, tipo, vai ser um mistério dela procurando esse cara. Isso foi rápido e ela logo ficou tentando, tipo assim, eu vou tentar juntar essas pessoas aqui que estão meio que flertando, mas não fazem nada, eu vou fazer aquilo. Ficou tentando procurar essas felicidades, mas ao mesmo tempo que ela tava querendo ser altruísta e ajudar as pessoas, ela fazia isso como escapismo pra realidade dela. Porque, tipo, ela não... Ela ajudava os outros pra não ter que se ajudar, entendeu? Pra ter que... Pra fugir da vida dela, porque ela também queria fazer certas coisas, só que por ser tímida, talvez ela não fazia. E aí ela, tipo assim, em vez dela falar, eu sei o que eu tenho que fazer, então não, estou ocupada fazendo outras coisas, estou fazendo outras pessoas, estou fazendo lá. Então também eu acho que é um paralelo disso, assim, sabe? Desse altruísmo, porque de fato, talvez ela gostou de ajudar as pessoas, ela se sentiu bem fazendo, mas porque ela tava tentando escapar de fazer algo por ela mesma, assim. Tanto que mais pro final do filme é o que ela percebe e é o que ela fala, não, beleza, agora eu tenho que correr atrás do que eu quero, não só fazer o que os outros querem, sabe? Então acho que essa é a grande mensagem do filme, por isso que eu acho que funciona esses vários momentos onde ela ajuda as pessoas ali no filme, sabe? Por isso que eu acho que não dava pra ser só um, senão essa mensagem não ia ficar nítida ali no que ela, nesse crescimento que a personagem passou. Eu gosto de falar com você porque você é inteligente. Isso eu achei muito legal.
olhando esse lado do crescimento da personagem, e o carinho, sentir a alegria, a relação mais próxima dos pais, isso faz toda a diferença dela se tornar uma adulta que quer unir as pessoas, que quer sentir aquela alegria de novo, quer sentir aquele sentimento de, acho que é de satisfação, não sei se é assim, se esse é o sentimento que é o nome, mas tirando essa parte, cara, eu não sei se talvez o tom do filme, eu não sei se o momento do filme de ser muito contemplativo, de toda hora estar ali, tipo, feliz e tal, talvez isso tenha... porque, na real, eu já tava com uma expectativa baixa pro filme. Eu confesso que eu já fui, tipo, meio preconceituoso com a história. Tipo, falei, mano, o que é essa menina, tipo, com esse Chanel, com esse cabelinho aqui, tipo, parada de garçonete. O começo do filme eu achei muito legal. Eu achei muito divertido. Porque, além de lembrar histórias do Wes Anderson, me lembrou também um pouco do filme da Matilda, sabe? Daquela menininha que é meio introspectiva, que tá descobrindo as coisas, que vê que tem coisas mais legais e tal. Sim. Isso eu achei muito legal. A descoberta, ela tentando descobrir o mundo através ali da própria janela ou dentro do próprio quintal, porque é uma garota que não pode ter contato com outras pessoas, né? Porque criaram ali uma doença para ela que aparentemente não existe. Então, essa parte eu achei muito legal, achei maneiríssimo, achei ótima a narração. Achei muito maneiro também a forma conforme o filme vai andando, a narração, os personagens que não tinham tanta fala vão sendo acrescentados diálogos gradativamente, e quando você vê, você começa num filme que ele é basicamente só narração e algumas falas dos pais, você está doente, ou não sei o quê, tipo, algumas coisas complementares. Como se fosse uma montagem ali, né? Tipo assim, uma edição, assim. E aí você chega no final do filme e você tem, tipo, personagens que já estão dialogando, e aí a narração acaba virando um acessório, né? Diferente. No início, os personagens são um acessório da narração, e no final já meio que ao contrário. E isso aí eu achei maneiro. Sim. Mas ainda assim, pra mim, foi um filme que pra mim foi maçante, sabe? Não é um filme ruim, não. E é um filme que eu recomendaria para as pessoas assistirem. Mas não sei se eu assistiria de novo. Sim, e o que eu acho, assim, que conversa um pouco com essa questão do Wes Anderson, que eu já tava falando, assim, né? Tipo, tanto das cores e tal. Mas o que eu achei diferente também, que agora você falou narração, eu lembrei. Porque, ok, a gente já viu muitos filmes que tem narração, é até comum. Mas geralmente essa narração é feita ou pelo protagonista, ou por algum personagem que está envolvido na história, que está presenciando a história, né? É muito difícil o que esse filme fez, eu não lembro de nenhum outro exemplo, que é o narrador, ele é só um narrador onisciente. É igual, é um aspecto muito comum em livro, que o narrador está contando a história, mas o narrador, ele não existe, ele não é um personagem, ele não está presenciando, ele não é o protagonista. Isso existe muito em livro. Em filme eu nunca vi, eu não lembro de ter visto, sabe, esse narrador onisciente, assim, que só conta a história, e ele não está envolvido nela, né? Isso também é interessante, porque dá um aspecto diferente do filme. A questão da cor também, do uso do verde, que é muito difícil você ver o uso de verde dessa forma no filme e tal. Querendo ou não, a trilha é muito levezinha, o humor lembra bastante aquele humor do Wes Anderson também, bem leve, bem sutil, assim. Então, eu acho que isso, assim, o humor, essa música mais, até certo ponto, melancólica a música, né? Então essa música melancólica, essa música felizinha, ela que é uma garota toda peculiar, toda fofinha e não sei o que, e faz as coisas assim... e delicadinha. E eu acho que sem maldade, né, cara? Isso é muito legal. Eu acho muito maneiro. Então, eu acho que todos esses aspectos é o que carregam bastante o filme e dão esse aspecto tão peculiar que ele tem, mas talvez seja o que fez você não gostar tanto do filme, porque é um filme que meio, entre aspas, meio que não tem um drama, não tem algo ali, sabe? Assim, ele só é leve e vai pra frente todo momento, assim. E, entre aspas, meio que nada acontece, né? Tem uma história, tem um romance ali que a própria Amélie Poulain vive, né, na peculiaridade dela, que é justamente o ponto onde ela tá postergando isso, mas ela quer ajudar os outros pra não ter que viver esse romance dela ali, sabe? Ela quer deixar uma coisa meio platônica, assim. Então, assim, eu achei muito legal. Até porque também eles fazem alguns paralelos. Tem um vizinho dela que tá pintando quadro, inspirado num quadro do Renoir. E aí ele começa... que é o... a janta dos... Como é que é o nome do quadro agora? Eu não lembro. Eu esqueci o nome também. Mas eu sei qual é. O almoço dos remadores, sei lá, alguma coisa assim. Eu não lembro, enfim, Mas é um quadro bem famoso do Renoir. E aí, eles ficam deliberando assim, tipo, o que essa pessoa tá fazendo? Qual que é o propósito que o Renoir quis nesse personagem que ele pintou, não sei o quê. E aí, eles começam a deliberar justamente de uma personagem, que é uma moça que tá bebendo lá um copo d'água, um suco, alguma coisa.
E eles fazem um paralelo dessa moça do quadro com a própria Amélie Poulain. E a própria Amélie Poulain começa a projetar os aspectos que ela vê na vida dela pra essa moça, fingindo que não é cara, ela, isso entendeu? É muito bom. Porque ela fica, Almoço dos Barqueiros, tá? Almoço dos Barqueiros, exatamente. E aí elas ficam falando, tipo, não, porque essa moça, às vezes ela tá solitária por causa disso, por causa daquilo. E ela tá falando dela, só que nem elas percebem que ela tá falando dela, né? E aí o vizinho dela ainda começa a dar conselhos pra ela através disso. Talvez essa moça precisava fazer tal coisa, talvez essa moça devesse fazer o quê, sabe? E aí ela começa a meio que perceber o que ela tá fazendo e começa a tomar essa lição de vida, assim. E ao mesmo tempo que depois ela começa a ajudar as pessoas, inclusive esse vizinho meio que dá aquele empurrãozinho pra ela seguir adiante também, então meio que volta pra ela, né, esse aspecto de ajudar. Isso eu achei legal, né, que eles pegaram também o Renoir, que é um pintor, ele é francês, eu imagino, né, pelo nome. Sim, sim. Então, assim, já envolveram um pouco da história da França ali no meio também, então... cara, eu não sei, eu achei todo esse filme muito gostoso de assistir, sabe? E eu com certeza assistiria de novo, eu com certeza recomendaria. Eu fiquei um pouco triste, assim, que você não tenha gostado tanto. Eu achei que você ia gostar mais, assim, até porque você tinha gostado dos filmes do Wes Anderson. Então eu falei, eu gostei dos filmes do Wes bastante. Anderson. Mas foi o que eu te disse, o começo do filme eu achei maravilhoso, tipo, achei muito divertido, achei, curioso, aquela história, o narrador contando tudo por trás. Mas se eu pudesse descrever esse filme, eu acho que com uma sensação, seria do tipo, eu estar caminhando num parque, num dia de calor, e aí, em vários momentos, me vem aquelas brisas geladinhas no braço e eu falo, puta, eu queria estar passeando no quentinho, mas aí de repente vem esse gelado, sabe? Então, eu não sei, o filme não é ruim, mas pra mim teve alguns momentos, é que eu falei que parecia que o filme inteiro é ruim, mas pra mim teve alguns momentos que eu achei, falei, porra, não precisava estender isso por tantas 2 horas. Talvez, sei lá, pode ser que eu tenha me incomodado com as histórias dos personagens e talvez... Isso pode ser muito mais sobre mim também, sabe? Do tipo, eu olhar a história dos personagens ali, me incomodar com a história dos personagens e ficar, porra, que essa menina tá se intrometendo na vida dos outros? Sabe? Por que esse cara aqui fica aqui stalkeando a pessoa? Por que esse cara aqui fica o tempo todo incomodado, tipo, com a pessoa filmando? Então, talvez possa ser, tipo, eu ter absorvido coisas do filme, coisas que eu não gosto, e aí ter achado que o filme foi ruim. Você tomou também. as dores dos personagens. Eu posso ter tomado as dores dos personagens também, sabe? Então, é isso que é muito confuso. Não é que o filme é ruim, mas ele tem alguns elementos ali que talvez tenham me incomodado e que talvez tenha cumprido o papel do filme, né? Vai saber. Sabe o que eu acho também? Tipo assim, de novo, vou voltar, né? Mas assim, a narração... As cores lá, é muito intensa, os verdes. Eu tô falando bastante do verde, mas é porque é muito notável, assim. É muito marcante, é diferente. O cabelo dela, por exemplo, tem cena. Ela tem o cabelo preto, mas tem cenas que o cabelo dela, tipo, é verde. Tá? É de tanto que o verde é presente na cena, se o cabelo dela fica verde e tal, o amarelo também. Então são cores bastante chamativas e assim, intencionais, né? E esse aspecto dessa cor tão forte no verde, no amarelo, na narração, na quebra de quarta parede, os personagens de vez em quando olham pra câmera e falam com a gente e tal. Sim. Então acho que todos os aspectos, eles também criam um ar fantasioso, né? Pro filme. Tipo assim, não chega um ponto que talvez não pareça nem uma realidade, assim, tem uma garçonete ali fazendo isso. Parece que a gente tá vivendo numa fábula, né? Em certos momentos, assim. Faz sentido parecer com um conto mesmo, né? Faz muito legal. Eu achei isso bem interessante também. Remete um pouco aqui ao Wes Anderson de novo, né? De novo, Sim. Talvez eu esteja comparando muito com o Wes Anderson. Mas a gente já falou isso uma vez do Wes Anderson, logo no início, quando a gente falou, eu esqueci qual que era, do jornal lá. A Crônica Francesa. Do jornal. Que parece que todos os filmes do Wes Anderson, se você pegar, você coloca eles num box, assim, sabe? Tudo livro. Sim. Isso, exato. Mas assim, você diria, né, sendo esse um filme de 2001, assim, você diria que ele tem um aspecto interessante até nos dias de hoje? Você acha que a fama dele precede? Você acha que é exagerado? Porque você tem essa visão, cara, que você não gostou de tudo. Eu acho que a fama é exagerada, tá? Vamos lá. Eu achei a fama dele muito exagerada. Eu ouço falar de Amélie Poulain, eu comecei a ouvir falar lá em 2010, mais ou menos, que foi quando eu comecei a mexer com fotografia, e aí era uma época, eu não sei porquê, mas esse filme ele tava em alta nessa época, e vi várias meninas que se vestiam com cabelinho mesmo, estilinho, ó, a roupinha muito parecida também. E aí ouvi falar demais. E eu acho que para um filme que tinha 10 anos naquela época, 10 anos eu acho que tava dentro, mas agora ele já tá com 24 anos, eu não sei se ainda é tudo isso, assim, sabe?
Vamos voltar pra aquele negócio de época, né? Tipo, a história foi muito bem, tipo, foi bem... que nem você falou, o tom do amarelo, o jeito como eles usaram. Não usaram o tom do amarelo porque não tinha tecnologia, sabe? Tipo, usaram porque fazia parte da história, era um jeito diferente de contar. Então eu acho que valeu a pena, mas eu não sei se pra hoje, se ele fosse lançado hoje, se teria, sei lá, a mesma força, sabe? Mas eu acho que se ele fosse lançado hoje, ele tem um problema que é o seguinte, né? Talvez nessa época não tivesse tanto isso, mas essa figura dessa garota peculiar, né? Que ele tem um nome pra isso, eles chamam de quirky, né? Uma pessoa quirky, né? Uma pessoa peculiar, uma pessoa estranha. Sabe, que essa menina fofinha, que ela é diferente das outras, que ela faz umas coisas, ela coleciona pedras, sabe, tipo, essa garota, tipo, peculiar, ela virou meio que um estereótipo hoje em dia, e tem muito filme que acaba, tipo, fazendo isso, do tipo, olha só como eu sou diferente né? olha só como eu sou diferente das outras meninas, sabe? E começou a ter muito filme nesse sentido. Então, se ele fosse lançado hoje, ia aparecer tentando embarcar nessa mesma corrente de, tipo, mais um filme de uma garota estranha, sabe? E eu acho que na época não era tanto, então foi um filme realmente, assim, mais natural dela ser estranha, porque era uma estranheza inerente ali da personagem. Hoje, né, talvez corresse o risco de ser só mais um filme de uma garota estranha, né, que já tem tantos. Então, não sei, realmente, talvez seria difícil nos dias de hoje. Mas eu acho que, pelo menos no Amélie Poulain, eu não acho que tenha sido, assim, uma forçação de barra ela ser estranha. Não, eu acho que é realmente uma estranheza de personagem que é atrativa ali, de ser natural pro filme que eles estavam contando, principalmente porque tem esse aspecto meio de fábula, assim, né, que ele tem, bem fantasioso. E eu acho que só pela forma como eles construíram o personagem desde criança, que eles te dão um histórico de por que o personagem pode ter se tornado dessa forma, eu acho muito mais... É verídico a palavra que fala? Tipo, acho semelhante, mais... talvez? Talvez. Não sei bem a palavra, mas acho que, tipo, muito mais convincente. Muito mais convincente um personagem, você sabendo como ele era, do que, de repente, hoje, que você tem um personagem que ele sai de casa e ele é, tipo, eu sou alucinado, eu sou não sei o quê, sabe? Tipo, então... não, é uma pessoa, tipo, comum, sabe? Eu acho que é uma pessoa que você poderia encontrar em alguns lugares também. Sim. Não achei um personagem, tipo, forçado. Você encontra pessoas que são tímidas, que são mais retraídas e que querem fazer coisas e tal, e às vezes se sentem meio desconfortáveis. E ela achou um escape, ela achou alguma coisa que ela fica meio invisível e consegue fazer. Ela é cheia dos esqueminha, né? Ela vai montando os esquemas, assim, as pessoas vão caindo nos esqueminha dela e vão fazendo e vão sendo levadas, assim, isso eu achei interessante. Ela vive a vida através dos outros, basicamente, né? Através da sensação dos outros. Né? E essa que é a lição que ela aprende depois, ao longo do filme, justamente parar de viver a vida através dos outros e viver através dela ali. Mas assim, a gente falou da fotografia, falou das cores, falou um pouco das coisas. O que você acha, por exemplo, da música desse filme? Você gostou da trilha? Eu gostei da trilha. Eu achei que embalou bem o ritmo da história, sabe? Até porque a história ela é bem calminha e... Voltando à história... Serena, né? É, bem serena. E voltando ao rolê dos contos, né? De fábulas e tal. Até, sei lá, contos da Disney, por exemplo. Também vou um pouquinho lá pra Disney. Que... tá contando uma história e a trilha, ela, tipo, acompanha o personagem nos momentos, não tem nada, tipo, muito brusco, não tem nada que, tipo... a trilha, ela não tem um papel de te chocar, de nada, sabe? Sim. Tipo, ela tem um papel só de conduzir, de levar e deixar... Se você estiver sentado numa cadeira ali e fechar os olhos, você tá junto, sabe? Isso é bem legal, eu gostei eu acho que em alguns momentos a trilha até tem um aspecto meio... carnavalesco, mas não carnavalesco, não pense você assim, carnaval do Brasil, não é isso, não é samba. Carnaval naquele sentido mais daquelas feiras, daqueles festivais assim que tem tipo o carrossel, que tem a roda gigante, sim, sabe? Esses carnavais assim. Tem um aspecto assim meio circense, talvez seja isso na música que eu achei interessante também. Eu fiquei com isso na minha mente. A trilha é boa. E os atores? Você achou? Você gostou da atriz que fez ali ela, dos outros personagens? Eu gostei. A Audrey Não, Audrey Tatum. Isso, acho que é isso, Gostei. Cara, o elenco eu gostei. Não tem nada que reclamar, não. Falar que eu gostei mais ainda do pai dela, que, tipo, achei o cara, tipo, bem estranho. Gostei muito do ator que faz o cara com... Como é que é? Ele tem doença de ossos de vidro, né? Esqueci o nome dele. Mas... Cara, eu achei todo mundo, tipo... muito convincente pra história, muito bem dosado os personagens. Eu achei os diálogos ótimos, não achei, tipo, ninguém exageradão, sabe, tipo, forçado. Eu acho que todo mundo... Acho que foi um bom trabalho, acho que foi ok, foi legal.
E vi até a fotinha do narrador aqui agora, que tem uma colinha aqui. Muito bom. Bem que imaginava. E então, assim, saiu desse podcast agora. Depois de me ouvir aqui, né? Porque geralmente, às vezes eu falo, você falou, putz, não tinha pensado por esse lado, né? Você acha que você saiu do episódio aqui gostando mais, gostando menos, gostando igual do filme? Cara, eu acho que talvez gostando um pouco mais, mas eu não assistiria de novo. Ah, que triste. Não assistiria de novo. Nem daqui a alguns anos? Cara, eu não sei, sabia? Eu não sei. Eu acho que agora, talvez se eu for assistir de novo, talvez eu assista com outro olhar. Então, não sei. Sim. Eu vou... Vamos ver nos próximos episódios aí, de repente eu assisto e aí eu falo assistir de novo. Tá? Boa. Mas... eu acho que ainda assim, como eu sempre recomendo, né? Eu sempre falo, assistam, porque ainda assim é um filme que eu acho que vale a galera assistir, porque é um filme que virou um clássico, né? E eu acho que vale assistir, tirar as próprias conclusões. Tem uma história que não dá pra negar, que é uma história bem assim, não vou dizer ultra original, mas é uma história bem legal, bem divertida, muito bem contada. Então, sim, eu acho que vale a pena, sim. Tá? Não... pra mim, é o que eu falei, foi aquela sensação, tá fritando de calor, tô no sol e de repente bate uma brisa gelada. Isso aí pra mim, essa foi a sensação que eu tive. Assim, um jeito interessante de descrever esse filme, assim. Mas fiquei pensando agora. É bom, mas é vale isso, mais alguma coisa pra adicionar então sobre o fabuloso Destino de Amélie Poulain? Pra mim não, pode fechar. Então beleza, galera, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já assistiram, deixa aqui embaixo pra gente, tanto no YouTube quanto no Spotify, o que vocês acharam de Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Deixa o que vocês acharam do episódio, fala se você concorda mais comigo, mais com o Felipe, se você tem uma opinião diferente, diga aí seus comentários, isso. Que a gente pode continuar a discussão aí nos comentários do Spotify ou no YouTube, então. Ou nas debatam, redes sociais. né, cara? Debatam, né? Tá faltando debate aqui da galera. Tá faltando debate. Mas é isso, deixa o seu like, dê as estrelinhas se você estiver ouvindo isso na sua plataforma de áudio favorita. E claro, se inscreve no canal no YouTube. A gente se vê no nosso próximo episódio. Valeu e fui. Tchau.